Ao longo da história, diversos líderes importantes basearam seus princípios na compaixão, no trabalho árduo e na valorização do indivíduo. No entanto, muitos outros exploraram os vulneráveis e usaram o medo e a violência para conquistar e manter o poder. A seguir, apresentamos 9 dos líderes mais cruéis de todos os tempos. A Rainha Maria I da Inglaterra, conhecida como Bloody Mary, não recebeu seu apelido por exagerar nos drinks durante o brunch, embora seu governo certamente tenha sido motivo de temor. Maria teve uma infância digna de conto de fadas, com uma madrasta cruel, Ana Bolena, que a fez temer pela própria vida. Sobrevivendo, Maria ascendeu ao trono em 1553, tornando-se a primeira mulher a governar a Inglaterra por direito próprio. Ela ganhou seu apelido devido às suas tentativas de reverter as reformas protestantes e reintegrar a Igreja da Inglaterra ao catolicismo. Durante seu reinado de 5 anos, quase 300 dissidentes religiosos foram queimados na fogueira por heresia. Além disso, Maria enfrentou diversas rebeliões, incluindo a rebelião de Wyatt, que tentou removê-la do trono em favor de sua meia-irmã Elizabeth. A resposta de Maria foi brutal, executando os líderes rebeldes e aprisionando Elizabeth. Sua política religiosa e a perseguição aos protestantes deixaram uma marca profunda na história da Inglaterra, consolidando sua reputação de implacável. Idi Amin, conhecido como o açougueiro de Uganda, teve um curto mas aterrorizante período como líder de Uganda. Seu único objetivo era manter o poder através do medo, criando esquadrões da morte como o Departamento de Pesquisa do Estado e a Unidade de Segurança Pública, que aterrorizaram a população, desde fazendeiros a diplomatas. Estima-se que seu regime tenha resultado na morte de cerca de 300 mil pessoas. Em 1979, ele foi exilado para a Arábia Saudita, onde viveu escondido. Durante seu governo, Amin também se envolveu em numerosos conflitos internacionais, incluindo a Guerra de Kagera com a Tanzânia, que acabou levando à sua queda. Ele era conhecido por suas excentricidades e comportamentos erráticos, como proclamar-se o último rei da Escócia e afirmar que tinha poderes sobrenaturais. Sua ditadura é lembrada como uma das mais opressivas da história africana, deixando uma nação devastada pela violência e pelo medo. Amir Timur, conhecido como Tamerlão, é lembrado como um dos mais brutais estrategistas militares da história, inspirando-se em Gengis Khan. De 1370 a 1405, ele liderou campanhas militares ferozes através do Irã, Iraque, Turquia e Síria. Em uma revolta, massacrou uma cidade persa inteira e construiu torres com os crânios de seus cidadãos. Historiadores estimam que ele foi responsável por cerca de 17 milhões de mortes. Além dessas atrocidades, Tamerlão também foi um patrono das artes e da arquitetura, embelezando sua capital, Samarcanda, com magníficos edifícios e monumentos. Ele buscava legitimar seu poder através da cultura, promovendo a construção de madraçais, mesquitas e mausoléus. Apesar de sua brutalidade, Tamerlão se via como um herdeiro do legado de Gengis Khan e um defensor do Islã. Sua visão de um império global foi transmitida a seus descendentes, que continuaram a governar grandes partes da Ásia Central e do Oriente Médio por séculos. Nabucodonosor II, que reinou em 605 a.C., é conhecido como um dos maiores reis da antiga Babilônia. Ele liderou exércitos em batalha e transformou Babilônia em um centro de artes e intelectualidade. No entanto, o exílio babilônico dos judeus e a destruição de seu templo em Jerusalém são detalhados no livro de Daniel, onde Nabucodonosor é descrito como um inimigo de Deus. Além de suas conquistas militares, ele é famoso por ordenar a construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor também reforçou as defesas da cidade, ampliando as muralhas e construindo a majestosa Porta de Char. Seu reinado trouxe prosperidade e avanço cultural para a Babilônia, mas também foi marcado por políticas opressivas e a imposição do seu domínio através da força. A figura de Nabucodonosor permanece emblemática tanto pela sua grandiosidade quanto pela tirania. Vlad, o Empalador, governou a Valáquia, na atual Romênia, em 3 períodos distintos, mantendo-se no poder através da tortura, mutilação e assassinato em massa. Ele é conhecido por empalar seus inimigos e mergulhar seu pão no sangue deles. Suas forças queimaram plantações, envenenaram poços e usaram homens doentes para espalhar pestilências.
Estima-se que ele tenha sido responsável pela morte de cerca de 80 mil pessoas. Vlad também é lembrado por suas táticas de guerrilha contra os otomanos, o que lhe rendeu tanto medo quanto respeito. Seu castelo, Poenari, era uma fortaleza de resistência onde ele planejava suas campanhas de terror. Além de suas atrocidades, Vlad procurava centralizar o poder e estabelecer uma autoridade firme em uma região marcada por conflitos constantes. Sua vida e reinado inspiraram o personagem fictício Drácula, criando um legado que mistura história e lenda. Pol Pot, líder do Khmer Vermelho no Camboja, incitou uma guerra civil em 1968 e, ao tomar o controle do país, impôs um regime radical comunista. Ele evacuou 2,5 milhões de pessoas da cidade de Phnom Penh, forçando-as a trabalhar nos campos. Aqueles que resistiam eram enviados para campos de detenção como o S-21, onde apenas 12 das 20 mil pessoas enviadas sobreviveram. Durante seu governo, mais de 1 milhão de pessoas morreram por trabalho forçado, fome, doença, tortura ou execução. Pol Pot também aboliu a moeda, fechou escolas e hospitais, e tentou eliminar todas as influências estrangeiras, criando uma sociedade agrária autossuficiente. Seu regime foi caracterizado por paranoia extrema, onde até mesmo os quadros superiores do Khmer Vermelho não estavam seguros de serem acusados de traição. Após a invasão vietnamita em 1979, ele fugiu para a selva, onde continuou a lutar até sua morte em 1998, nunca sendo levado à justiça por seus crimes. Adolf Hitler, cabo alemão durante a Primeira Guerra Mundial, foi humilhado pelas penalidades do Tratado de Versalhes e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores Alemães, precursor do Partido Nazista. Nomeado chanceler, suspendeu liberdades civis e transformou a Alemanha em um estado de guerra com a intenção de conquistar a Europa para a raça ariana. Sua invasão da Polônia iniciou a Segunda Guerra Mundial, e as forças nazistas executaram cerca de 17 milhões de vítimas que consideravam inferiores ou indesejáveis, incluindo judeus, eslavos, homossexuais e testemunhas de Jeová. Hitler manteve o poder até seu suicídio em abril de 1945. Seu regime deixou um legado de destruição, com cidades devastadas, milhões de vidas perdidas e um trauma profundo na história europeia. A ideologia nazista, com seu foco no antissemitismo e na supremacia racial, continua sendo um dos capítulos mais sombrios da humanidade. Além de seu impacto na Europa, a Segunda Guerra Mundial desencadeou mudanças geopolíticas significativas em todo o mundo, levando à criação das Nações Unidas e à Guerra Fria. Joseph Stalin, que assumiu o controle da URSS após a morte de Lenin em 1924, manteve um regime de terror até sua morte em 1953. Ele expurgou o Partido Comunista e o exército de qualquer oposição, resultando na execução de muitos membros e generais. Cidadãos foram incentivados a denunciar uns aos outros, e milhões foram enviados para gulags ou campos de trabalho siberianos. A coletivização forçada das fazendas resultou em uma fome que matou cerca de 5 milhões de pessoas. No total, cerca de 20 milhões de pessoas morreram durante seu governo. Stalin também industrializou a União Soviética a um custo humano tremendo, forçando a modernização através de planos quinquenais rigorosos. Ele liderou a URSS durante a Segunda Guerra Mundial, onde suas táticas brutais de guerra contribuíram tanto para a derrota da Alemanha nazista quanto para imensos sofrimentos. Sua paranoia levou a uma constante purga de inimigos reais ou imaginários, mantendo o país em um estado perpétuo de medo. Mesmo após sua morte, seu legado de repressão e terror continuou a influenciar a política soviética por décadas. Gengis Khan governou o Império Mongol de 1206 a 1227, conquistando vastos territórios e deixando um legado de brutalidade que ainda é lembrado até hoje. Nascido como Temujin, ele unificou as tribos mongóis e estabeleceu um império que se estendia da China à Europa Oriental. Sua ascensão ao poder foi marcada por alianças estratégicas e traições, consolidando seu controle através da força e da diplomacia. Gengis Khan era conhecido por suas táticas militares inovadoras, incluindo o uso de cavalaria rápida e ataque surpresa, que permitiram aos mongóis derrotar exércitos muito maiores. Além de suas conquistas militares, ele implementou um código de lei chamado Yasa, que ajudou a manter a ordem e a disciplina dentro de seu vasto império.
Gengis Khan também promoveu o comércio e a comunicação ao longo da Rota da Seda, facilitando o intercâmbio cultural e econômico entre o Oriente e o Ocidente. Após sua morte, seus filhos e netos continuaram a expandir o império, que se tornou o maior império contíguo da história. Sua influência perdura, e sua imagem é complexa, sendo visto tanto como um guerreiro implacável quanto como um líder visionário que moldou a história mundial.